Teleaula Natal. Olá, alunos! Eu sou a professora Elza, nós já nos encontramos na aula de elementos da narrativa, não é? E hoje nós vamos continuar com concordância nominal, na aula 33. Bom, eu vou descrever agora, não é? Porque sempre a gente tem que descrever os slides e fazer a minha descrição. Bom, eu sou uma pessoa de estatura mediana, tenho cabelos curtos, uso óculos, estou vestindo uma blusa de cor bege com umas manchas, digamos, marcas, azul e laranja e uma calça jeans, certo? E uso o meu sinal de Libra é este, certo? Bom, os slides que vocês sempre veem nas aulas, tem logo no início o título, Secretaria Municipal de Educação, SME, Natal, Língua Portuguesa, logo no meio, aula 33, concordância nominal 1, porque nós vamos ver a concordância nominal 2. Hoje a gente está vendo apenas a parte inicial, E o meu nome, a professora Elza Alves, ok? Então, para iniciarmos, é preciso a gente pegar o nosso material, Então, pegue o caderno e a caneta. Aí, nestes slides, você vai ver um caderno aberto com a página branca, do lado você vai ver que ele tem um traçozinho marrom, e preto, e uma canetazinha também marrom e preta, certo? Então, pegue. Também é bom pegar o celular, porque tirar foto é bom para a gente marcar as nossas aulas, marcar também as dúvidas, porque eu tenho recebido muitas dúvidas dos meus alunos. Vamos lá. A concordância nominal. Olhe bem, a concordância nominal, o nome já está dizendo, concordância nominal. Vem do nome. O nome parte de quê? Do substantivo. Veja bem, eu coloquei o substantivo no meio e as palavras que fazem parte, que vão concordar com o substantivo. Que são elas? Artigo, adjetivo, pronome e numeral. Para isso, eu tenho que saber o que é um pronome, o que é um adjetivo, o que é um artigo e o que é um numeral. E também o que é um substantivo, não é verdade? Então, neste segundo slide, a gente vai ver exatamente uma revisãozinha bem rápida do que são essas palavras, para poder a gente entender a concordância nominal, não é? Então, veja bem, a gente tem aí, eu coloquei ali uma frase, olha, as nossas duas irmãs pequenas estão aqui. Se as classes de palavras que fazem parte da concordância nominal, que se relaciona ao substantivo, são nessa frase, a gente pega primeiro o substantivo, que é, aliás, irmãs, substantivo irmãs, que é um substantivo o quê? Feminino, substantivo irmãs, feminino e está no plural. Quem acompanha o substantivo é quem? É o artigo, para dizer que que esse substantivo é feminino e também está no plural. Quem é o artigo? O artigo as. Esse artigo, a gente vai dizer que ele é feminino e é também plural. E, além disso, ele também, a gente vai dizer que ele é definido. Por quê? Porque ele vai definir o gênero, as irmãs. E quando eu coloco nossa,
A gente vai colocar nossas, né? As nossas duas. Esses nossas é um pronome possessivo, que dá ideia de posse, de minha, de nossa, não é? Então, é um pronome possessivo que está em quê? No feminino plural, porque é nossa, nossas, não é? Está no plural. Nossa, singular, nossas, plural. E duas, que é numeral. Lembram dos numerais? Dos numerais cardinais, 1, 2, não é? E duas é feminino plural. E a gente tem também agora o quê? Pequenas. Pequenas é um adjetivo. Um adjetivo que está também no feminino. Veja bem. Então, quando a gente fala em concordância, eu digo que as palavras concordam entre si. Isso é uma concordância nominal. Então, ali a gente tem, olha, as nossas duas irmãs pequenas. Todas essas palavras, elas estão no plural. E também estão aonde? No feminino. Feminino plural. Por isso, a gente diz que isto é uma concordância nominal. Depois nós vamos ver também a concordância verbal, porque o verbo aí, olha, estão, que vai concordar com as palavras que vêm antes, que estão no plural, não é isto? Mas a gente vai ver isto em outra aula. Vamos ver agora. Veja essa frase, olha só essa frase. Veja o que a gente vê de diferente nela. Tem assim, aquele dois meninos estudiosos leram livros antigos. A gente nota que há uma inadequação aí, né? Uma inadequação aí referente a alguma coisa. Quando a gente vai ver direitinho, a gente vai ver as inadequações referentes aos desajustes entre as palavras que a constituem, né? Essas inadequações, quais são? A gente vai ver direitinho agora. Para que a frase concorde adequadamente entre todos os termos, é necessário que aquele concorde com a palavra dois. Quando eu digo aquele dois, tem que ser aqueles dois, não é? Estudioso concordar com meninos. Antigo concordar com livros. A gente vai ver agora, neste slide, a gente tem aí um menino e uma menina. Como é que eles estão assim? Uma menina com o dedinho assim, pensando na boca, e um menino com, a menina assim com os cabelos longos, não? E o menino também com uma mão assim no queixo, pensando quais seriam as adequações necessárias para que haja uma concordância nessa frase. Então, fazendo os ajustes, a gente vai ver uma frase agora que ela seria, como é que ela ficaria? Então, olha, aqueles dois meninos estudiosos leram os livros antigos. Então, a gente vai ver, olha, que aqueles, plural, dois, plural, meninos, plural, estudiosos, não é? Aí o verbo leram os livros antigos. Palavras todas elas concordando entre si, todas elas no plural, não é? Agora a gente tem a regra geral. A gente vai dizer que o artigo, que a gente já viu que é um artigo, né? Fiz uma revisão bem rápida, que o artigo a gente tem aquela palavra que acompanha o substantivo para designar o gênero, né? E também a quantidade, né? Dizer o menino, os meninos, né? O pronome, o adjetivo e o numeral devem concordar em gênero masculino, feminino e em número singular e plural com o substantivo a que se refere. Um exemplo aí, eu trago aí uma imagem, né, do um alto ipê, uma imagem bonita, não é? Bem, com as flores bem amarelas. Aí veja aí, olha, o alto ipê cobre-se de flores amarelas.
A gente tem um adjetivo alto e a gente tem um adjetivo amarelas. Né? O alto IP cobre-se de flores amarelas. Eu tenho aí o substantivo flores e amarelas. Porque amarelas vai concordar com o substantivo flores. E quando eu digo faz 2 horas que cheguei de viagem. Faz 2 horas. Né? Quando eu digo faz, né? As 2 horas, né? Que cheguei de viagem. 2, numeral. Certo? Horas tem que ir para o plural. Certo? Eu não vou falar agora, também eu podia falar já dessa questão aí, que muitas vezes as pessoas dizem assim, fazem 2 horas. Né? Aí, mas aí já é uma questão da concordância verbal. Não é? Porque a gente, quando é uma questão de tempo, não é? O verbo não vai flexionar, é faz 2 horas. Aí, muitas vezes a gente escuta isso, até mesmo na televisão. Mas depois a gente vai ver em uma próxima aula de concordância verbal. Agora a gente vai ver outros casos de concordância nominal. Não é concordância verbal. Este é de nome. Então a gente vai ver agora um adjetivo após um substantivo. Como é que a gente faz essa concordância? Então, quando os substantivos são do mesmo gênero, há 2 concordâncias. Veja bem. Do mesmo gênero. Quando os substantivos são do mesmo gênero. Então, assume o gênero do substantivo e vai para o plural. Exemplo, encontramos um jovem e um homem preocupados. Eu concordei preocupados com jovem e homem. Tá? Com os 2. No exemplo acima, o adjetivo assumiu o gênero masculino e foi para o plural. Não é? Concordei com os 2. Veja esse outro aqui. B. Concorda somente com o último substantivo em gênero e número. Olha, ela tem um irmão e primo pequeno. Aqui eu só concordei com o último substantivo em gênero e número. Ela tem irmão e primo pequeno. Embora se ela tivesse colocado assim, ela tem irmão e prima, seria pequena. Né? Assim, o adjetivo assumiu o gênero masculino e concorda só com o último substantivo. Assim, o adjetivo assumiu o gênero masculino e concordou só com o último substantivo. Repetição. Né? Observação. Preste bem atenção agora. Nesse também, haverá, quando os substantivos são do mesmo gênero, há 2 concordâncias. Podem ser usadas, embora a primeira seja mais adequada, porque mostra que a característica é atribuída a 2 substantivos. Se o último substantivo estiver no plural, a concordância só poderá ficar no plural. Veja aí, eu trouxe uns carrozinhos, não é? Aí tem uns 4 carrinhos, um azul, um verde, um vermelho e um amarelo. No exemplo que eu vou falar agora. Ele possui perfume e carros caros. Tá? Olha aí, se o adjetivo funcionar como predicativo, o plural será obrigatório. Tá? O exemplo, o irmão e a prima deles são pequenos. Agora, preste atenção. Quando ele não funciona como predicativo, não vai para plural, não é? Olha só. Aqui, olha. Ele possui perfume e carros caros. Tá? Agora, se o adjetivo funcionar como predicativo, o que é um predicativo? É uma caracterização do substantivo. Tá? Se o adjetivo funcionar como predicativo, o plural será obrigatório. Como aqui no segundo exemplo. O irmão e o primo dele são pequenos. Tá? Então, vai para o plural. Ali em caro, eu estou dizendo que o perfume e o carro
são caros, mas eu não coloquei no plural. Outro, quando os substantivos são de gêneros diferentes, também há duas possibilidades. Ir para o plural masculino. Exemplo, uma solicitude e um interesse, mais que fraterno. Olha, uma solicitude e um interesse, mais que fraternos. Plural. Concorda só com o substantivo mais próximo. Então, eu posso fazer a concordância com os dois ou com o substantivo mais próximo. Exemplo, segundo, a marinha, eu coloquei aí o símbolo da marinha e o símbolo do exército, não é? O símbolo da marinha aí e do exército. Bem, a marinha e o exército brasileiro estavam alerta. Então, esse exército brasileiro, eu concordei apenas com exército, com o mais próximo. Eu tenho essas duas possibilidades de fazer a concordância. Segundo, outro caso. No caso de substantivo de gêneros diferentes, o adjetivo irá para o masculino plural, se o adjetivo tiver a função de predicativo. Olha só. O aluno e a aluna estão aprovados. Estudem para ser aprovados, né? Porque a gente nós estamos nas aulas remotas, mas a gente tem que fazer as atividades. Eu estou passando agora para vocês um aviso. Façam as atividades, certo? Estou recebendo muito poucas atividades. Estou fazendo chamamento para vocês, para os meus alunos, para os alunos de todos os professores da rede municipal. Veja bem, então, o aluno e a aluna estão aprovados. Esse aprovados vai concordar com aluno e alunas. Aluno e aluna. Por quê? Porque é um predicativo. O que é um predicativo? É uma caracterização, que a gente antigamente dizia qualidade, né? Mas a qualidade é assim, uma especificação que a gente chama assim, só qualidade é algo assim, só bom, mas às vezes a qualidade não é só boa, não é? Então a gente usa hoje mais caracterização, não é? O 2, um adjetivo anteposto a vários substantivos. Então, como é que a gente faz essa concordância? A concordância se dará com o substantivo mais próximo. Veja, tiveste má ideia e pensamento. Eu estou concordando má com ideia e não com pensamento. Mas se estivesse concordando com pensamento, não seria má. Ah? Velhos livros, olha, velhos livros e revistas. Revistas feminino, mas eu estou concordando com o substantivo mais próximo. Então, velhos livros e revistas estavam empilhados na prateleira. Eu trouxe nesse slide também uma imagem de uns 3 livrozinhos abertos. Neste outro, a gente vai ver, quando o adjetivo exerce a função de predicativo, que eu já falei que o predicativo é uma caracterização, não é? Ele pode concordar só com o primeiro ou ir para o plural. Exemplo, ficou aprovada a aluna e o aluno. Olha, aprovada só concordou com a aluna que está mais próximo, e não com os dois, e nem foi para o gênero masculino. Não é? Olha, agora concordou com os dois. Ficaram aprovados a aluna e o aluno. Se o adjetivo anteposto referir-se a nomes próprios, o plural será obrigatório. Veja, se o adjetivo anteposto, o que é anteposto aqui? Vem antes, certo? Referir-se a nomes próprios, o plural será obrigatório. Veja,
As simpáticas Lúcia e Luana são irmãs. As simpáticas Lúcia e Luana são irmãs. A gente tem um adjetivo simpático aqui, está caracterizando Lúcia e Luana. E o substantivo, um substantivo e mais de um adjetivo. Como a gente vai fazer a concordância? Admite-se duas concordâncias. Então, letra A. Quando o substantivo estiver no plural, não se usa artigo antes dos adjetivos. Veja, estudavam os idiomas francês e inglês. Olha, quando o substantivo, repetindo, quando o substantivo estiver no plural, não se usa o artigo antes dos substantivos. Os idiomas francês e inglês. Agora, se os substantivos estiverem no singular e o uso do artigo será obrigatório a partir do segundo adjetivo. Veja, estudo a língua inglesa, a francesa e a italiana. Certo? Nesse aqui eu vou trazer agora como a gente faz a concordância com é necessário, é bom e é ótimo. Com essas expressões. Essas expressões concordam obrigatoriamente com o substantivo a que se referem, quando for precedido de artigo. Caso contrário, elas são invariáveis. Veja, maçã é ótimo para os dentes. Você poderia perguntar, mas professora, maçã é ótima e não é ótimo, mas eu não coloquei aí, eu não especifiquei. Se eu dissesse a maçã, aí eu ia dizer, a maçã é ótima. Mas eu não especifiquei, eu disse maçã. Então, maçã é ótimo para os dentes. Do outro lado, está especificando, esta maçã é ótima. Certo? Veja o outro aqui, ó. Sujeito não determinado é invariável. Saudade é bom. Sujeito determinado, variável. Que é variável, que varia, não é? A saudade é ótima para recordar. Com a questão de é permitido e é proibido. Eu trouxe aí também duas imagens. A primeira imagem tem perigo. Proibido a entrada. Uma imagem tem assim um losango, tem um nome, losango vermelho assim, tem um nome perigo. Aí tem proibido a entrada, risco de morte. Aí tem também um triângulo e tem uma pessoa sentada assim, com a cabeça curvada, e tem espaço confirmado. Abaixo nós temos proibida a entrada com uso de, aí tem um capacete, tem um sinalzinho assim, como quem diz proibido, né? O sinal vermelho abaixo, por cima do capacete, com uso de capacete, proibida a entrada com uso de capacete, quer dizer que ali não se pode entrar com capacete. Então, do outro lado a gente vai ver agora o é permitido e o é proibido. Veja, não determinado. Quando eu não determino, ele é invariável. Então, eu digo, é permitido entrada. É proibido gorjeta. Eu não determinei. Eu não coloquei a entrada, eu não coloquei a gorjeta. Agora, quando eu determino, é permitida a entrada, é proibida a gorjeta. Aí sim, eu vou fazer o quê? Eu vou variar. Veja, aqui em cima tem permitido, abaixo tem permitida. Proibido, proibida. Ok? Aqui a gente vai ter um exemplo de anexo.
que eu trago para você. Concorda com o substantivo a que se refere. Seguem anexas ao relatório todas as cópias do contrato. Então, anexo concorda com o substantivo a que se refere. Eu coloquei anexas porque está concordando com o quê? Com as cópias do contrato. Vão anexas às cartas, os documentos, vão anexos às cartas, os documentos solicitados. Anexos, eu não coloquei anexos porque não está concordando com cartas, mas sim com documentos, certo? Então, aí é o uso da palavra anexo, que ela vai, anexos, ela vai exatamente concordar com o substantivo a que se refere. Né? Atenção, quando a palavra anexo vier precedida da preposição em, fica invariável. Forma a expressão em anexo, dentro de, certo? Então, sempre que você usar em anexo, ela vai ficar invariável, não vai para o plural e nem vai para o gênero feminino, certo? Incluso, concorda com o substantivo a que se refere. Ficará inclusa a matrícula, a primeira mensalidade. Então, inclusa está no feminino, no gênero feminino, singular, porque está concordando com a primeira mensalidade. Agora, quando eu digo estão inclusos as fotocópias, os relatórios. Né? Então, está concordando com quem? Com os relatórios. Nesta aula, nós estudamos a concordância nominal, a regra geral e alguns dos principais casos. Na próxima aula, nós veremos outros casos, né, mais detalhados e algumas atividades. Aqui são as referências e até o próximo encontro. Dúvidas, procure o seu professor, ele irá tirar todas as dúvidas de vocês. Bons estudos. Não esqueçam de fazer as atividades e até o próximo encontro. Beijos. Tchau.